Zé, tá sem áudio. Voltou? Voltou. É porque voltei, o navegador, reiniciei o navegador aqui, ele bloqueia o áudio. Beleza, então. Olha só, vamos começar a falar hoje na parte da química que envolve os isômeros, ou seja, a isomeria. E a isomeria, basicamente, ela está focada, tá, na química orgânica. Então, na química que nós estamos estudando. Então, o que que é uma isomeria espacial? O que que é uma isomeria, tá? O que que é uma isomeria plana, que a gente vai começar vendo? O que que é uma tautomeria? O que que é isomeria geométrica, cis e trans, que lembra também um pouco cis e trans que vocês veem lá na genética, tá? O que é uma isomeria óptica, que lembra os princípios da física também, se tratando de comparação de compostos químicos. Então, a primeira coisa que a gente começa a definir aqui é quando você estabelece, por exemplo, uma fórmula molecular, sei lá, C4H10. Ó, C4, Zé, eu sei que é um butano, né? Que só tem simples ligações 10, só ligações sigmas. Então, se você tem só um butano, será que você tem diferentes fórmulas para esse butano? Então, quando você pega a mesma fórmula molecular e dessa mesma fórmula molecular você extrai, tá, dois compostos distintos, por exemplo, butano e isobutano, que tem a mesma fórmula molecular. Então, olha só, somente por você escrever C4H10 não responde, tá, os seus questionamentos sobre esse composto. Não é a definição máxima que eu tenho para eu estabelecer qual é o composto que eu estou trabalhando. É o butano? É o isobutano? Então, quando você tem dois compostos com a mesma forma molecular, tá? Mas que têm disposições diferentes na arrumação, no arranjo dos radicais desse composto, ou das ligações, duplas ligações desse composto, ou das funções orgânicas desse composto, nós chamamos esses compostos de isômeros, tá? Então, vamos dar um primeiro conceito aqui, vamos falar sobre isomeria. Vou colocar aqui, ó, isomeria. Vou fazer um resuminho para vocês, igual eu faço na biologia, tá? Para ficar fácil depois para você estudar. Então, vamos colocar assim: é o fenômeno, colocar assim, de dois ou mais compostos, de dois ou mais compostos, tá? Coloquei de dois aqui duas vezes. É o fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula molecular, tá? Fórmula molecular que a gente chama de Fm, né? E fórmulas estruturais diferentes. E fórmulas estruturais diferentes. Ah, Zé, então isso pode acontecer? Pode, tá? Então, nós chamamos de isômeros compostos com essas características. Então, vamos colocar assim, ó, isômeros são os compostos que preenchem esses pré-requisitos. Tá? Então, só para você começar, até porque quando a gente fala em iso a gente sabe que é igual, né? Meros, no grego, significa partes. Então, quando a gente fala de isômeros, estamos falando, então, de aqueles que têm partes iguais. Só que apresenta, então, a mesma forma molecular, mas quando você vai olhar a estrutura deles, seja porque um tem cadeia ramificada, outro tem cadeia aberta, um é um álcool, o outro é um éter, tá? Ainda que eles tenham a mesma fórmula molecular, eles têm estruturas diferentes. Vou colocar aqui um exemplozinho para vocês aqui enxergar no texto, para ficar claro aí o que eu estou falando. A gente vai falar dos diferentes tipos, então a gente vai ter algumas aulas sobre essa matéria, uma matéria fácil da química, tá? Tranquilo, não vai ter nenhum problema com relação
a questão da isomeria? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui, ó. Vamos ver se vai vir para cá. Aí, acho que dá para você enxergar aí. Então, dá uma olhadinha aqui, o que está acontecendo, ó. O exemplo que eu dei inicialmente, nós falamos no butano e nós falamos no isobutano, tá? O que acontece? Ah, Zé, você tem aqui cadeias diferentes, né? Sim, eu tenho cadeias diferentes do isobutano para o butano. Mas note você o seguinte, a forma molecular de ambos é exatamente a mesma. Tá vendo aí, ó? C4H10. Essa é a forma molecular dele. Ah, então, Zé, olha só, C4H10. Tanto esse composto é C4H10, quanto esse composto é C4H10. Essa aqui é a minha fórmula molecular. Agora, o que vai definir, tá, a diferença entre o butano e o isobutano? O que vai definir muitas vezes, tá, são características pertinentes à cadeia carbônica dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem o iso, tá? Aqui você tem os 4 carbonos ligados em linha. Então, presta atenção no detalhe. Outra coisa que estabelece também a diferença entre isômeros, compostos que têm a mesma forma molecular, que a gente vai ver, é com relação aos pontos de fusão e ponto de ebulição. Tá vendo que o butano aqui tem pontos de fusão e ebulição distintos do isobutano, tá? Então, assim, são isômeros quanto à fórmula molecular, mas são diferentes quanto à fórmula estrutural. Isso é um tipo de isomeria que nós vamos chamar de isomeria plana. Então, a gente vai estudar 2 tipos de isomeria, basicamente. A gente vai estudar isomeria plana e isomeria geométrica, tá? Na plana, nós chamamos também de constitucional, que é a mesma coisa, isomeria plana ou constitucional. Só que o nome plana é um nome que ficou mais consolidado. Então, vamos colocar assim já, ó, tá? Os 2 casos básicos de isomeria que nós vamos estudar. Então, há 2 casos básicos de isomeria na química do carbono. Então, nós vamos ter, então, essa isomeria plana, isomeria que a gente vai estabelecer aqui todas as diferenças, plana, ou também conhecida como constitucional, e vamos chamar de espacial, a outra que envolve a geométrica, que envolve também a óptica, tá? E a isomeria espacial. Ah, então, Zé, tem 2 tipos. Sim, você tem 2 tipos, então é facinho, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns tipos, por exemplo, de isômeros planos. Vamos ver aqui, ó. Então, primeiro vamos colocar assim, ó. Existem, vamos colocar dessa forma bem fácil, vários tipos de isômeros planos. Vários tipos de isômeros planos, ou também conhecidos como constitucionais. Então, a gente vai dividir esses tipos de isômeros planos através de quais parâmetros para eu comparar 2 formas moleculares distintas. Quais parâmetros a gente pode usar para a gente comparar, tá? Então, vamos colocar aqui, letra A. Primeiro parâmetro, cadeia. A gente vai chamar de isomeria de cadeia. Ah, o que é cadeia, Zé? Ah, bom, se eu tenho uma cadeia aberta, se eu tenho uma cadeia fechada, né? Se ela é alifática, se ela é uma cadeia aromática, por exemplo. Ah, se eu tenho uma cadeia simples ou uma cadeia normal, ou se ela é ramificada. Então, a gente vai fazer essas interpolações com relação, tá, à isomeria de cadeia. Então, aqui, ó, nesse caso, vamos colocar assim, são isômeros pertencentes, nesse caso, a uma mesma função química. Vamos colocar aqui assim, ó, são isômeros pertencentes a uma mesma função química. Aí, por exemplo, eles podem ser hidrocarbonetos. Ah, o fato de eles serem hidrocarbonetos, eles podem ser alcano, pode ser alceno, pode ser alcino, pode ser alcadieno, entende? Então, a mesma função química, tá? Ah, então, a mesma função, hidrocarbonetos. Mas só que eles apresentam, então, cadeias carbônicas diferentes. Então, com cadeias carbônicas diferentes. Dá um exemplo para a gente, Zé?
Vamos dar um exemplo aqui, então. Primeira situação que nós podemos ter aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Você pode ter, por exemplo, uma cadeia normal com uma cadeia ramificada. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Colocar uma cadeia normal, tá? Versus uma cadeia ramificada. Então, quando eu estabeleço essa forma, dá para estabelecer? Dá. Acabei de mencionar para vocês um composto, tá? Que é o butano e o isobutano. Vamos pegar um outro composto ainda. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo disso. Depois, eu vou colocar o nome dos compostos. Depois você pode fazer aí a sua fórmulazinha deles. É bom que vocês vão treinando, tá? Um composto, por exemplo, que tenha uma fórmula molecular C4H10, que nós começamos a aula falando sobre eles. C4H10, tá? Esse C4H10 aqui, eu posso ter tanto o N, pode ser iso ou apenas butano, pode ser, vou colocar N-butano, tá? Pode ser os dois, e pode ser também o metilpropano. Os dois têm a mesma formulação, metil, forma molecular, propano. Ah, Zé, então o metil tem um carbono, o propano tem 3, então ele já tem 4, né? Isso, e o N-butano já tem 4. Sim, você vai ver o número de hidrogênios, tá? São exatamente o mesmo. Então, esse é um caso típico quando você compara uma cadeia normal e uma cadeia ramificada em que ambos apresentam a mesma fórmula molecular. Ah, se apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam, Zé, tá? Diferentes cadeias. Tá? Na mesma fórmula molecular, você tem um composto que é o propano com metil, outro composto que é o butano. Ah, então isso nós chamamos de isômero? Sim. Qual tipo de isômero? Isomeria plana. Qual tipo de isomeria plana? Isomeria plana de cadeia, tá? E por falar em cadeia, você pode ter também a questão da insaturação. Você pode ter uma cadeia aberta insaturada com uma cadeia fechada saturada. Então você pode ter aqui, ó, uma cadeia aberta insaturada, que é outra possibilidade que você tem, tá? Comparando com uma cadeia fechada saturada. Com uma cadeia fechada saturada, tá? Ah, então você tem exemplo também? Tem. O exemplo depois você pode montar só para você enxergar melhor. Vamos fazer uma teoriazinha aqui para facilitar, um esqueminha, para facilitar o estudo de vocês posteriormente, tá? E para a gente fazer exercício também depois. Vamos pegar aqui um composto aqui que é um ciclopropano, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, o C3H6. Por enquanto, nós estamos trabalhando dentro aqui dos hidrocarbonetos, beleza? C3H6. Pode montar a cadeia dele. Se você montar a cadeia dele com uma insaturação, com uma ligação pi, tá? Pelo menos, você vai ter aqui, ó, o propeno. Você tem um alceno, tá? Que apresenta a mesma função orgânica, porque ele é um hidrocarboneto. E você pode pegar essa mesma fórmula molecular, C3H6, e montar aqui, ó, um ciclo propano, a partir da mesma fórmula molecular. Nossa, Zé, então quer dizer que o propeno e o ciclopropano, eles são o quê? Isômeros. Ah, Zé, que tipo de isômero? Tá? Isomeria plana. Que tipo de isomeria plana? Isomeria plana de cadeia, comparando uma cadeia insaturada do propeno com uma cadeia saturada do ciclo propano. Ah, então, Zé, eu estou vendo que isso aí vai ser um negócio mais fácil, né? Vai ser. A química orgânica em si, ela é bem fácil, ela não tem muita complicação, tá? Agora, Zé, eu posso pegar uma cadeia aberta insaturada, também, um outro exemplo aí de cadeia aberta insaturada, e posso pegar uma cadeia fechada agora com insaturação? Posso também. Vou colocar assim, ó, uma cadeia aberta insaturada. E um outro exemplo aqui que nós vamos ter, tá? Uma cadeia fechada insaturada agora. Cadeia fechada insaturada. Dá para fazer, Zé? Dá. É um tipo de isomeria plana também? Por cadeia? Sim. Então vamos pegar aqui, ó, o exemplo que nós vamos dar aqui para vocês. O exemplozinho aqui, ó.
Qual a fórmula molecular que você vai trabalhar agora, Zé? Vou trabalhar com a fórmula molecular de um hidrocarboneto que a gente chama de alcino. Tem tripla ligação. Vamos pegar aqui a fórmula molecular. Vamos pegar o C3 alcino H4. C3H4, tá? O C3H4, ele permite duas formulações aqui, que são formulações de isomeria plana de cadeia. Primeiro, eu posso formar aqui de imediato, se tem 3, eu já posso formar aqui o propino, tá? E além de formar o propino, eu posso formar um outro composto. Posso formar também, por exemplo, o propadieno, que é um alcadieno, com a mesma forma, propadieno. Então, posso formar aqui o propadieno, tá? Que é um alcadieno. E ainda, eu posso formar aqui, ó, o ciclopropeno. Ciclopropeno. É interessante que esses 3 compostos aqui, tá? Tanto o ciclopropeno, quanto o propino, quanto o propadieno, eles apresentam a mesma fórmula molecular, os 3, tá? Então, isso é um típico, um caso típico de isomeria, o quê? Isomeria plana ou isomeria constitucional, tá? Baseado na diferenciação a partir do quê? Das cadeias. Então, você pode montar os 3, para você ver aí que os 3, apesar de terem as mesmas fórmulas moleculares, eles apresentam aí, tá? Cadeias diferentes. Uma cadeia insaturada, uma cadeia fechada insaturada. Outra situação que eu tenho aqui, 2 com cadeia, né? Insaturada aqui, tanto o propino quanto o propadieno. Até porque aqui eu também vou ter 2 pi, aqui eu vou ter também 2 ligações pi, né? Propadieno tem 2 insaturações aqui eu tenho uma tripla, tá? Que eu também vou ter 2 ligações pi. Agora, será possível eu estabelecer aqui de cadeia uma homogênea e outra cadeia heterogênea, tá? Será possível? Pior que é possível também. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu posso ter isomeria também a partir de uma cadeia, vamos chamar de cadeia homogênea, sem um heteroátomo, tá? Homogênea. Versus uma cadeia heterogênea. Uma cadeia heterogênea. Zé, como é que eu vou ter, então, quando eu tenho uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea? Vamos pegar aqui, só para a gente ter um exemplo. Vou pegar 2 compostos aqui, ó. Fórmula molecular deles. Vamos pegar o C2H7N, tá? Vamos pegar uma amina. Ô Zé, dentro dessa amina aqui, eu posso ter 2 variações? Posso. Eu posso ter a partir desse composto. Eu posso ligar um etil diretamente à amina. Então, vou ter aqui um etil, aliás, compostos nitrogenados, a gente já viu recentemente, etilamina, ou ainda nesse mesmo composto, mantendo essa mesma fórmula molecular, eu posso ter um dimetilamina. Dimetilamina. Então, o que acontece? Um tem cadeia, tá? Homogênea, cadeia, tá? Sem ramificação, e outro composto da mesma função, que é a amina, ele vai ter cadeia, então, heterogênea, cadeia com ramificação, tá? Então, assim, você tem várias possibilidades. Então, essa é a primeira possibilidade. A primeira possibilidade da isomeria plana, são a posição, basicamente, tá? Daquilo que nós chamamos das cadeias dos átomos de carbono, em função, aqui nós estamos trabalhando com isômeros que apresentam a mesma função, seja eles amina, sejam eles hidrocarbonetos, como nós mencionamos acima. Agora, tem outro tipo que a gente pode mencionar aqui, Zé? Tem. É um tipo específico de isomeria plana que a gente vai chamar de isomeria de posição. Isomeria de posição. Como é que é essa isomeria de posição, Zé? Bom, esses compostos apresentam, tá? A mesma função química, vamos colocar assim, ó, são isômeros, vamos colocar assim, são isômeros de mesma função química, de mesma função química, que é fundamental,
tá? Outra coisa, além deles terem a mesma função química, de mesma também cadeia carbônica, vou colocar assim, de mesma cadeia carbônica, mas que diferem pela posição de um grupo funcional, tá certo? E que diferem pela posição de um grupo funcional, tá? Pode ser um grupo funcional, pode ser um radical, tá? Um radical que determina a função orgânica que ele compreende, e pode ser também uma insaturação. Então, pode ser um grupo funcional, vamos colocar aqui um radical, tá? E ainda, ou uma insaturação. Ah, então, Zé, dá para fazer isso? Dá. Então, olha só, quando você tem essa condição aqui dos isômeros de posição, quais os tipos que nós vamos ter aqui que a gente pode comparar? Por exemplo, vamos colocar assim, ó, primeiro tipo, diferente posição de um radical, tá? Então, vamos colocar assim, ó, diferente posição de um radical. Ah, como é que eu posso estabelecer esse exemplo? Vamos pegar aqui como exemplo. Ó, forma molecular C6H14. C6H14. Se eu pegar aqui o C6H14, o que eu vou ter? Eu posso ter dois compostos aqui, ó, pela mesma forma. Eu posso ter aqui, ó, o 2-metilpentano, tá? E posso ter também o 3-metilpentano. Tá aqui, ó, 3-metilpentano. O que acontece aqui, Zé? O que está diferindo aqui? É a posição onde fica o metil. Um metil fica no carbono 2, outro metil fica no carbono 3, tá? Mas a forma molecular é respeitada, C6H14. Então, esse tipo de isomeria é aquela que difere em função da posição do radical que eu estou trabalhando. Qual radical que eu estou trabalhando aqui? É o metil. Podia ser o etil, podia ser o isopropil, podia ser o butil, isobutil, etc. Tal, dependendo da cadeia que eu tivesse, tá? Então, a posição, o carbono que eu vou colocar, esse tipo de radical alquila, é que vai determinar o tipo de isômero que eu estou trabalhando. Mas a forma molecular dele é a mesma. Outro exemplo aqui, ó. Diferente posição de um grupo funcional. Vamos colocar assim, ó. Quando você tenha diferente posição de um grupo funcional. Ah, como é que eu vou ter aqui a diferente posição de um grupo funcional? Vamos pegar um exemplo aqui. Estou olhando aqui mais ou menos os exemplos aqui, que é muita coisa, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar o C3H8O. C3H8O, tá? O que dá para fazer com C3H8O? Ó, você pode fazer aqui dois álcools distintos. Depende de onde você vai colocar hidroxilo, tá? Se você colocar hidroxilo no carbono 1, vai ficar propanol. Com 3 carbonos, propanol. Tá? Ah, Zé, eu posso colocar a hidroxila no carbono 2 também, não posso? Pode. Então vai ficar 2 propanol. Então, olha só, o mesmo álcool, do mesmo grupo funcional que é álcool, eu posso ter dois isômeros diferentes com a mesma forma molecular, C3H8O. Eu posso ter tanto um propanol, quanto eu posso ter o 2, tá? Propanol. Só que o que está mudando aqui, ó? Está mudando a função do grupo, que é o álcool. A hidroxila está no carbono 1, ou a hidroxila pode estar no carbono 2, tá? Outra coisa, eu posso mudar a posição de uma saturação? Posso. Então, você pode ter aqui, ó, diferente, vamos chamar assim, posição de uma
insaturação. Mas e aí, Zé? Insaturação. E aí, quando que isso acontece? Quando eu tenho diferente posição de uma insaturação? Pode pegar aqui o composto, por exemplo, C4H8. Vamos lá. Exemplo. Vamos pegar aqui o C4H8. O que acontece com esse composto? O C4H8, eu posso formar aqui buteno, né? Um buteno, ó. Posso ter o 1 buteno, tá? E com essa mesma formulação, eu posso ter o 2 buteno. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui, a insaturação, os dois compostos têm 4 carbonos, ó, but, né? E aqui eu tenho, então, o quê? Zé, aqui você tem o hidrocarboneto, tá? Que é um alceno. Só que, no carbono 1, eu tenho a insaturação no 1 buteno no carbono 1. E no 2 buteno, a insaturação está no carbono 2. Mas aí, quando eu comparo, ambos têm a mesma forma molecular, C4H8, ou seja, ambos são isômeros. Mas que tipo de isômeros? Isômeros quanto ao tipo da insaturação. Aqui a insaturação está no carbono 1, aqui a insaturação está no carbono 2. Tá? Simples assim. Nossa, Zé, eu estou começando a analisar isso aí, ó. Esse negócio aí é meio fácil, tá? Você vai ver que é fácil. Só que você tem que prestar atenção depois na hora dos exercícios. A gente vai fazer devagar alguns exercícios, etc, tal, para você ter essa perspicácia de enxergar, tá? Onde pode ter ali uma cilada para você. Mas não vai ter nenhuma cilada, não, porque isso aqui é fácil. Ó, outra situação, que a gente vai chamar de isomeria plana, também, outro tipo de isomeria de função. Então eu vou ter isômero de função orgânica. Eu posso comparar, por exemplo, um aldeído com acetona, um álcool com éter, um ácido com éster? Pode. Pode e deve, tá? E deve comparar. Então, olha só, são os isômeros. Os isômeros de função são aqueles que pertencem a funções do quê? Distintas, tá? Então, ó, os isômeros de função são aqueles que pertencem a funções distintas. Então eles têm funções, então, diferentes. Tem funções orgânicas diferentes, tá? Então, só para você ter uma noção, vou colocar assim, os 3 casos, tá? De isomeria funcional. Vamos colocar aqui, você vai se deparar mais, e você já pode ir guardando aqui, tá? Primeiro tipo de isomeria funcional, quando você tem um álcool e quando você tem um éter. Vamos colocar aqui um álcool entre os dois, ó, e um éter. Vou colocar a fórmula para vocês aqui. Fórmula dos dois. Olha só, CN aqui, vamos colocar menos. CNH, vou colocar a fórmula 2N mais 2 mais 2, tá? Ó. Então, ó, com essa fórmula aqui, CnH2n mais 2, esse 2 aqui, tá embaixo, tá no pezinho, né? Então, vamos melhorar aqui, vamos colocar ele embaixo, para você entender melhor. E esses 2n aqui também vai para o pezinho. Então, seria essa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o CN, N é o número de átomos de carbono, beleza? Ó, 2 vezes N é o número de átomos de hidrogênio, tá? E nesse caso aqui eu tenho 2 oxigênios. Para ficar melhor também, a gente pode fazer isso aqui, né? Vamos colocar esse... Espera aí, deixa eu arrumar aqui, que isso aqui tem que ficar bonitinho. Mais 2. Mais 2. Deixa assim, bonitinho. Ó, tá?
Então, aqui, ó, o N é o número de carbonos, 2N mais 2 é o número de hidrogênios, e tem um oxigênio. Então, ó, quando você monta esse composto aqui, se eu colocar aqui N igual a 2, por exemplo, tá? N igual a 3, eu posso montar esse composto aqui com duas funções, que são isômeros. Eu posso ter tanto um álcool quanto um éter, a partir dessa mesma fórmula aqui molecular, tá? Ah, então um álcool e um éter, Zé, pode ser isômeros? Pode. Então tem três condições de isomerias funcionais. Primeiro, álcool e éter. Segundo, que eu vou ter um aldeído, enal, ó, aldeído, e uma cetona. Tá? Aí, nesse caso do aldeído cetona, você vai ter a fórmula aqui, CnH2nO. Vamos colocar assim, ó. CN, vou botar aqui, H2N, ó. Então, com essa formulação aqui, ó, você pode montar tanto um aldeído quanto uma cetona. Você colocar o número 4 aqui para N, você vai pôr 8 para hidrogênio, e ó, aí fica C4H8O, por exemplo. Com C4H8O como fórmula molecular, você pode montar tanto um aldeído quanto uma cetona. E o terceiro tipo de isomeria de função orgânica, nós vamos ter aqui aquela entre um ácido carboxílico e um éster, tá? Então, aqui eu vou ter o ácido carboxílico e o famoso éster. A gente estudou também aqui recentemente, tá? Eu vou ter praticamente a mesma fórmula, né? CnH2n, só que é O2. Vou colocar aqui, ó, CnH2n, O, um pequenininho para ficar bonitinho. O2, tá? Também quando eles têm eles apresentam essa fórmula aqui, pode ser tanto um átomo quanto um éter. Então vamos dar alguns exemplos. Então, alguns exemplos que você vai ter aqui, ó. Primeiro, vamos pegar aqui o exemplo aqui, C2H6O. C2H6O. Olha só que legal. Nessa fórmula aqui, C2H6O, eu posso ter aqui tanto um etanol, tá vendo aqui, ó? E eu posso ter também aqui, ó, um metox-metano. Metox-metano. Que no caso aqui, você vai ter, então, um éter, tá? Você pode ter tanto um metanol quanto um éter. Um outro exemplo aqui, ó, do segundo ali, ó. Vamos dar um outro exemplo. Para ficar claro aqui, ó. Se eu pegar C3H6O, C3H6O, aí eu tenho prop, né, Zé? Eu posso ter um aldeído propanal e eu posso ter aqui uma cetona, que é a propanona. Na verdade, o nome comercial da propanona é a acetona que você usa aí para remoção de esmalte, tá? Aí você tem esse segundo tipo aqui, ó. Ah, Zé, um outro tipo agora que envolve um ácido, tá? E envolve um éster. Vamos dar um outro tipo aqui de isomeria? Um outro exemplo aqui. Eu posso ter o C3H6O2, por exemplo. C3H6O2. Então, no C3H6O2, você pode ter tanto com 3 prop, ácido propanóico. Você pode ter aqui o ácido propanóico, tá? E você vai ter 3, 2, 1 lá, tá? Etanoato de metila. Os dois também são isômeros. Isômeros do que, Zé? Isômeros de função, tá? Então, esses são os isômeros de função. E além desses isômeros de função, a gente vai ter também o que nós chamamos de isomeria de compensação ou metameria. Então, vamos colocar aqui letra D. Isomeria de compensação, tá? Também conhecida como ou
isomeria. E aí, Zé, o que seria essa isomeria de compensação ou metameria? Então, nesse caso aqui, ó, são isômeros de mesma função química, vamos colocar assim, ó, são isômeros de mesma função química, tá? Com cadeias, nesse caso aqui, com cadeias heterogêneas, tá? Com cadeias heterogêneas que diferem pela localização do heteroátomo, difere pela localização do heteroátomo nas cadeias. Então, isso aqui é facinho, né, Zé? É facinho, tá? É facinho, principalmente quando você compara aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui como exemplo, aqui para ficar fácil para você enxergar. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Vamos pegar um composto aqui que tem fórmula molecular, por exemplo, C4H10O. C4H10O. Esses aqui são aqueles facinhos de você estabelecer. Nesse composto aqui, C4H10O, eu posso ter aqui tanto o metoxpropano, que é um éter, ó, metoxpropano, tá? Eu tenho 4, tenho 1 no met e 3 aqui no prop, tá? Como eu posso ter aqui, ó, um etoxetano. Tá vendo que é a mesma função química? Nós estamos trabalhando aqui ambos com éter, então eu posso ter aqui, ó, o etox, tá? Etano. Então, os dois compostos apresentam a mesma função, não diferem quanto à função química, não esqueçam disso. Ambos são éteres, tá? E vamos colocar um outro exemplo aqui, ó. E nesse caso aqui, ó, o que está mudando, Zé? É a posição do heteroátomo, tá? Porque se são éter, eles são divididos por um oxigênio que fica no meio. Então, você tem aqui a posição do heteroátomo em condições diferentes. Vamos dar um outro exemplo? Um outro exemplo que a gente vai ter aqui, ó, o C4H11, ó, é C4H11N, isso mesmo, C4H11N. Então, C4H11N, eu posso formar aqui uma amina. Aliás, eu posso formar duas aminas distintas. Eu posso formar tanto a metil, tá? Amina, metilamina, tá? Como eu posso formar aqui também, com esse mesmo composto, eu posso formar aqui, ó, aliás, não é metilamina não, né? São 3, propilamina, aliás, propilamina, né? Porque tem um carbono do met, um do propil. São 4, né? Metilpropilamina. E com essa mesma fórmula molecular aqui, eu posso formar também com 4 a dietilamina. Dietilamina. Nossa, Zé, então é facinho isso, né? A princípio é facinho, tá? E normalmente é fácil. O problema é quando a gente for misturar tudo de uma vez, tá? Nos exercícios, que pode causar um pouquinho de espanto. Aí, como eu vou ter que entrar em outra sala agora, já são 8h35 quase, eu vou deixar aqui a letra E, só a introdução mesmo, tá? A isomeria. Vou deixar a tautomeria ou isomeria dinâmica, que é um dos tipos de isomeria de posição, para a gente falar na próxima aula, antes da gente começar a isomeria espacial, tá? Então, vou colocar aqui, o que será que esses tautômeros, essa capacidade que eles têm de se movimentarem, etc., tal, e de formarem, você tem a transposição, tá? Que a gente chama de transposição intramolecular simultânea. O que é isso, Zé? A gente vai ver aqui a tautomeria, tá? Ou também conhecida como isomeria dinâmica, ou isomeria dinâmica. Então, deixa eu salvar aqui. Esse aqui é um resuminho que vai ajudar vocês depois na hora de estudar.
Deixa eu usar salvar aqui. Isomeria mesmo. Beleza. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender aqui? A gente vai devagar porque é uma matéria nova, né? Então, espero que vocês acompanharam bem aí. Só que isso aqui a gente vai ter que exercitar bastante, tá? Fazer bastante exercícios aí para a gente ficar bom nessa questão da isomeria. Beleza, então? Tá todo mundo ainda acordado? Eu tô dormindo. Eu tenho certeza que Maria Carolina, né? Sofia, Enzo, tá? Tem muita gente aí, ó, Castilho. Tem muita gente aí que deve estar acordado. Já o Olavo aqui, ó, Olavo de Carvalho aqui, com certeza tá dormindo. Mariana Figueiredo também, que é mais agitadinha, né? Tá. O Olavo de Carvalho tá acordado, meu Deus. Falou então, pessoal. Até segunda-feira a gente continua no Caderno 5 na Biologia, beleza? Então começamos hoje o Caderno 5, tá tranquilo? Vamos levando aí, tá aí, Dari? Tá aí, meu cara? Ok, pai. Ah, beleza. Então até mais. Abraço a todos, bom final de semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, falou.